Bom, começo a gravação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Esta é a aula 19 do curso de Direito Administrativo 1 da PUC Campinas e nós estamos falando sobre agentes públicos. Na aula passada, nós apresentamos a definição de agentes públicos na legislação, principalmente no artigo 327 do Código Penal, eu acho que esse é o número do artigo, na Lei de Improbidade Administrativa e em algumas outras situações. E falei para vocês que é preciso identificar uma distinção entre funções realizadas a partir de cargos públicos, funções realizadas a partir de empregos públicos e funções realizadas mesmo que não haja emprego ou cargo visando a realização daquela função. Falamos também a respeito de alguns conceitos fundamentais do direito administrativo na área de departamento pessoal, vamos dizer assim, de recursos humanos, com relação a cargos públicos, que é importante nós sabermos o nome, o conceito de classe, carreira, quadro e lotação. Também fiz um desenho muito mal feito de uma estrutura hierárquica dentro de uma administração, em que se identificam os quadros como o total de cargos disponíveis e a lotação pela quantidade de cargos que tem gente dentro, por isso que está lotado, e a quantidade de vagas. E havendo vaga na base dessa pirâmide hierárquica, é necessário apresentar a proposta de concurso público para preenchimento destas vagas. Se por acaso na base nós não tivermos vaga, se todos os cargos estiverem preenchidos, não é possível realizar concurso público, porque o concurso público é justamente para permitir o provimento do cargo, a entrega do cargo de baixo para quem não está na estrutura ainda. O concurso público ele só existe para permitir o acesso das pessoas aos cargos mais baixos dentro da hierarquia. Não existe concurso público para um cargo mais elevado na carreira. A carreira, ela sempre vai de baixo para cima, é sempre uma progressão de baixo para cima, do cargo inferior, da classe inferior para o cargo ou classe superior, de modo que não existe concurso para desembargador. Não existe. Você tem que prestar o concurso para juiz substituto, você tem que prestar o concurso para promotor público substituto, você tem que prestar o concurso para defensor público substituto e assim por diante. E apenas na medida em que se progride, apenas na medida em que se tem mérito na progressão da carreira ou antiguidade, dependendo do critério de progressão na carreira, no critério de promoção na carreira, é que se vai ascendendo a cargos mais altos, que sai do órgão público inferior e vai para o órgão público superior. Não há possibilidade jurídica de você, por concurso público, entrar num cargo mais alto. E eu até dei um exemplo: se nós estivéssemos no Exército, só dá para entrar na carreira de oficial do Exército pelo cargo de tenente. Não existe concurso público para general, ou para capitão, ou para major, ou para coronel, que são os intermediários. Entra como tenente e ascende na carreira até, possivelmente, é possível chegar a general, mas nem todos os servidores públicos chegam ao topo da carreira, porque existe uma questão também de quantidade. Há muito mais cargos na base do que cargos no topo. Se todo mundo da base tiver, assim, se tornar, assim, vou melhorar isso, não vou tirar o C, não dá para 2.000 pessoas que estão no cargo da base, ao mesmo tempo, se tornarem o chefe que fica no topo, simplesmente porque há muito menos cargos de chefe, há muito menos cargos de general do que cargos de tenente. Quanto mais alto você ascende, menos cargos há, é mais difícil ascender, de modo que muitas vezes a pessoa não atinge o topo da carreira por falta de quantidade de cargos disponíveis. Às vezes às vezes é um juiz espetacular, às vezes é um juiz excepcional, mas ele não consegue virar desembargador porque há outros melhores do que ele ou há outros mais antigos na carreira do que ele, e esta é uma situação materialmente intransponível. Não dá para todos os juízes substitutos virarem desembargadores, porque não há cargo disponível para todo mundo ao mesmo tempo, ok? Vamos compartilhar a tela e continuar de onde nós estávamos na aula passada. E eu peço sua ajuda, que se por acaso
eu estiver no lugar errado, vocês me ajudam. Nós falamos de cargo, emprego e função, falamos de classe, carreira, quadro e lotação. Classe tem a ver com uma quantidade de cargos afins, mas não são os mesmos cargos, mas eles são colocados na mesma classe para fins de organização. Carreira tem a ver exclusivamente com os cargos colocados em progressão, para que a pessoa, quando entrar no serviço público, ascenda de cargo inferior a cargo superior e cargo mais superior ainda, para que possa se desenvolver na carreira. Quadro tem a ver com a estrutura ou o total de cargos num determinado órgão ou poder, e lotação tem a ver com a quantidade de cargos que estão cheios. Eu brinco, né? É bem bobinha isso, mas tem uma piada antiga, que é uma piada infame: quantos elefantes cabem num fusca, né? A resposta: 5, 2 na frente, 3 atrás. Quantas pessoas cabem num cargo público? O cargo, ele fica lotado com uma pessoa. Não existe possibilidade jurídica de duas pessoas estarem ao mesmo tempo no mesmo cargo. O cargo existe para ser empossado, para ser exercido por uma pessoa e só uma, ok? Vamos então falar de algo que é bem importante. Existe uma classificação ou subdivisão de quem seriam os agentes públicos. A gente começa com a primeira classe, ou a primeira subdivisão, que são os agentes políticos. O agente político, ele tem uma vinculação institucional ou estatutária. Eles são os responsáveis por ocupar a cúpula dos poderes instituídos. Olha, não existe concurso público para presidente da República, não existe concurso público para deputado. Nós, como estamos numa democracia representativa, é importante que o Estado democrático dê direito, por qualquer de suas pessoas de direito público interno, ou seja, no Brasil, por ser uma república federativa, nós temos níveis na federação que vão da União até os municípios. Nós temos estrutura federada, de modo que nós temos 4 entidades no Brasil que compõem o Pacto Federativo: União, Distrito Federal, Estados e Municípios. E o topo, a cúpula destas pessoas jurídicas de direito público, essa cúpula é ocupada por agentes políticos que exercem a direção, eles que mandam, eles serão os administradores principais, eles que decidem em última instância o que fazer. Como nós temos poderes independentes, executivo e legislativo, esses poderes são ocupados, eles são exercidos por meio de agentes políticos cuja vinculação é por eleição direta. Se o cargo é preenchido por eleição majoritária ou proporcional, isso é outra história, vocês já tiveram essa matéria em direito constitucional. De qualquer forma, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito do município, o governador do Distrito Federal, os deputados, e no caso da União, os deputados e senadores, eles são eleitos pelo voto popular, o que significa que quem está no mais alto posto dos cargos executivo e legislativo, quem faz as leis e executa as leis, são necessariamente pessoas com mandato político, pessoas que foram eleitas para estarem lá. Veja, eu não estou dizendo que você conseguiria fazer, sei lá, você contrata uma empresa de headhunter e você coloca lá como presidente da República uma pessoa altamente qualificada, com 3 faculdades, com 2 pós-graduações, que viajou o mundo, etc., não sei das quantas. A ideia não é essa. A ideia é que o povo, democraticamente, decida quem é a pessoa que vai estar lá, gostem os outros ou não. Isso se aplica ao executivo e ao legislativo no Brasil. Existem alguns países que o judiciário e até o Ministério Público também passam por eleição, mas eu não vou entrar nessa discussão. Em regra, eleição é feita para presidente e para corpo legislativo, executivo e legislativo, presidente, senador e deputados. A ideia era, aliás, originalmente, a ideia é que os agentes políticos eram exclusivamente estes eleitos para o executivo e para o legislativo. E também, por delegação constitucional de poderes, também são agentes políticos
os ministros de Estado e os secretários de Estado, ou seja, o ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Indústria e Comércio, são nomeados por livre indicação, é uma decisão exclusiva do presidente da República, e os secretários de governo, secretário de Assuntos Jurídicos, secretário de Planejamento, secretário de Assuntos Fazendários, estes agentes políticos, eles exercem uma função política importante. Nós precisamos lembrar que, ainda que o presidente da República seja alguém extremamente inteligente ou extremamente articulado, ou muito esperto, ou, sei lá, é uma pessoa, assim, que tem inúmeras qualidades e ele é uma pessoa respeitada por todos por causa de sua inteligência e por causa de sua formação acadêmica. Ainda assim, esta pessoa não tem capacidade de exercer a sua função de presidente sozinho. E é por isso que a melhor coisa que alguém faz, seja burro ou seja inteligente, seja muito bem formado, seja mal formado, a partir do momento que o voto democrático confere a esse cidadão ou cidadã a prerrogativa de se tornar presidente da República ou se tornar deputado ou senador, ele tem a prerrogativa de indicar para assessorá-lo pessoas que ele decide quem são. E essas pessoas precisam, por força da impessoalidade, ter uma condição técnica que lhe confira, que justifique a presença dele ali. De modo que não faz sentido que o ministro da Fazenda não tenha noção de economia, que o ministro da Justiça não tenha noção de direito, que o ministro da Saúde não tenha noção de epidemiologia ou saúde pública, que o ministro da Indústria e Comércio não tenha noção de desenvolvimento industrial e etc. Ou seja, importa que essas pessoas nomeadas sejam pessoas com qualificação técnica para auxiliar os eleitos ao desenvolvimento do seu cargo. Não faz sentido o povo é soberano na sua decisão e pode nomear um analfabeto para ser presidente da República. Há limitações nesse analfabeto, por favor. Mas, assim, o que importa para alguém ser eleito é eles ter voto popular. Não importa se ele é homem ou mulher, se ele é branco ou negro, se ele é pobre ou rico, se ele tem instrução ou se ele não tem. O que importa é ele ser eleito. Ponto final. Seja ele de um partido à esquerda, seja ele de um partido à direita, seja ele de qualquer partido. Mas não faz sentido alguém para um posto desse não se cercar de pessoas qualificadas para o exercício da função presidencial. Do mesmo jeito, a função legislativa, os legisladores possuem a prerrogativa de nomeação de assessores para que eles possam, bem assessorados, atuar corretamente na defesa dos interesses dos seus eleitores. Então, nós temos, originalmente, os agentes políticos eram só os eleitos do Poder Executivo e do Legislativo, e isso acabou sendo ampliado para se considerar que agentes políticos também são os ministros e secretários de município, que auxiliam, que estão junto com o presidente da República, e junto com o governador, junto com o prefeito, junto com o governador do Distrito Federal, no exercício das suas atividades institucionais. Mas aí houve uma ampliação deste conceito de agente político. Agente político passou a ser entendido, principalmente após Eli Lopes Meirelles, passou a incluir também os servidores públicos que atuam no jogo político, que podem, de alguma forma, influenciar a situação política no país, por exemplo, determinando o que o executivo deve e o que não deve fazer. Acho que vocês têm acompanhado as notícias destinado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, por força da redução do orçamento, o censo demográfico brasileiro, ele foi cancelado por falta de verba. Não me lembro agora quem foi o governador ou qual foi o estado que entrou na
no STF com uma ação, um pedido liminar, e o decano do STF, por decisão liminar, deferiu o pedido ou seja, o STF determinou ao Poder Executivo Federal que realize o censo demográfico. Os motivos, as justificativas estão lá no processo, eu não quero discutir se é certo ou errado. Por exemplo, para pessoas eleitas, embora não seja formada por pessoas nomeadas pelo voto democrático. Professor, licença. Você entendido que não era o caso. Pois não? Consigo te ouvir. Acho que o seu áudio está travando um pouquinho, acho que a gente não está conseguindo ouvir. Para mim também, para Beatriz, Que para bom Letícia. que você me avisou, porque para mim está tudo ótimo. Tá cortando bastante. Aí as meninas colocaram no chat, mas acho que o senhor não está conseguindo ver, né? Eu não estou tendo acesso ao chat. A gente colocou. Agora tá normal, pelo menos para mim. Ah, não, tá travando. Puxa vida, eu devo estar com algum problema, eu não estou tendo acesso ao chat. A única coisa que apareceu aqui no chat para mim foi bom dia, o que deve significar que eu devo estar com algum problema. Até onde vocês me ouviram? Desde o início da aula não ouviram nada. Não, a gente conseguiu ouvir. Agora eu não sei especificamente o ponto que você estava falando, mas quando você começou a falar de secretários, acho que já não conseguimos mais ouvi-lo. Ou seja, desde o início. Bom, vamos tentar de novo. Eu falei para vocês que agentes políticos originalmente eram os cargos eletivos. Isso vocês pegaram? Isso eu consegui ouvir, pelo menos eu. Não sei se vocês me Ok. E ouviram. depois eu falei que esse conceito de agente político foi estendido aos ministros de Estado. Sim. Ótimo. Eu ouvi também. E aí eu falei para vocês que esses ministros também exercem função política e posteriormente houve uma ampliação do conceito de agente político para incluir nos agentes políticos os membros do Poder Judiciário, que embora não sejam eleitos, eles exercem uma ação relevante no cenário político, por exemplo, impondo ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo que exerçam atividades, que exerçam funções que esses poderes inicialmente não consideraram relevante realizar aquela função, aquela atuação. Pegou isso também? Acho que quando o senhor tinha falado, tinha travado, mas agora deu para entender. Agora não está travando mais, pelo menos para mim. Excelente. E eu dei como exemplo algo recente, algo que aconteceu essa semana, que o STF ele recebeu uma ação judicial pleiteando que o censo demográfico brasileiro, que por Constituição deve acontecer a cada 10 anos, ele seja realizado, apesar de o poder Executivo ter decidido cancelá-lo. Ou seja, houve uma decisão política do Poder Executivo, dizendo que o censo deste ano, aliás, desta década, não seria realizado por falta de verba, que havia o interesse político do Poder Executivo de usar esse dinheiro para outras coisas, no entender do político, mais relevantes. E o Judiciário interveio nesta decisão, interveio porque foi instado a isso, certo? Ele só pode agir por inércia. Houve uma ação judicial, a ação chegou até o Judiciário e o Judiciário decidiu que o Poder Executivo não tem o direito, não tem a possibilidade jurídica de entender, não realizar o censo. Houve um entendimento judicial de que o censo deve ser algo que é de competência vinculada do executivo e não discricionária, de modo que exigiu, por ordem judicial, que o censo seja realizado, mesmo que o Poder Executivo, que é quem detém a prerrogativa de decidir as opções políticas do país, tenha decidido antes não realizá-lo. Nesse sentido, eu só dei esse exemplo para mostrar para vocês que na arena política, o Poder Judiciário, embora não seja eleito, também exerce uma função importante, pois ele acaba modificando sensivelmente as possibilidades do jogo político.
Existem inúmeras situações no Brasil, e nós sabemos disso, de judicialização da política. É muito comum no Brasil partidos minoritários recorrerem ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça, conforme o nível federativo. Eles vão até o Judiciário para requerer que o Judiciário imponha ao Executivo ou à maioria do Legislativo a preservação ou melhor dizendo, que observem certos direitos fundamentais, que por decisão política anterior, que estava sendo aprovada ou que foi aprovada, não foram considerados. Isto é muito comum, se vocês derem um Google, vocês vão ver que não deixam de existir inúmeras situações do jogo político. E, independentemente de jogo político, vocês também devem saber, devem ter ouvido falar, que muitos advogados pleiteiam judiciariamente a possibilidade de receberem do Estado tratamento médico, receberem do Estado vaga em creche, receberem do Estado vaga em escolas, receberem do Estado fornecimento de direitos fundamentais que no campo administrativo, ou seja, cidadãos foram até a administração pública, pleitearam um direito e o executivo negou esse direito sob qualquer fundamento. Por exemplo, nós não temos dinheiro ou entendemos que você não tem esse direito. Esta pessoa inconformada vai ao judiciário e o judiciário, nesse caso um juiz de primeira instância, entende por bem conceder uma liminar ou uma sentença procedente, informando, determinando, melhor dizendo, que aquele cidadão tem um direito e quem deve arcar com esse direito é o município, o Distrito Federal, o Estado ou a União. Isto acontece muito. E no âmbito dos direitos coletivos e difusos, isso pode acontecer até de maneira mais ampla por meio de ações civis públicas, neste caso, movidas tanto pelo Ministério Público quanto pela Defensoria Pública, e também por ações populares impetradas diretamente por cidadãos. Veja, entrou na classificação, entrou nesta subdivisão de agentes políticos também os membros do Poder Judiciário e, em seguida, os membros do Ministério Público. Hoje, se por acaso você chamar um juiz de servidor público, talvez ele não goste muito, porque atualmente o conceito mais moderno, mais atual de classificação dos juízes é agente político de Estado, assim também a definição de promotores públicos. Eles são agentes políticos do Estado porque estão no exercício da promoção de direitos fundamentais e a observância desses direitos fundamentais acaba sendo determinante no jogo político para decidir o que se deve fazer e o que não se deve fazer com o orçamento público. Ou seja, o executivo e o legislativo acabam sendo direcionados em algumas de suas ações por força de ordens judiciais, por força de ofícios requisitórios, por força da atuação no jogo político de membros do Ministério Público e membros do Judiciário. Júlia, deu para ouvir? Pegou, voltou ao normal o Teams? Está tudo certo? Tudo certo, professor. Conseguindo Obrigado. ouvir. Vocês estão com acesso ao chat, mas eu não estou. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, façam oralmente. Eu prometo que não falo nem o nome da pessoa, se ela não quiser, se ela tiver, assim, vergonhinha de aparecer, ok? Mas, obrigado. E, continuando aqui, olha, autores como Eli Lopes Meirelles incluem no conceito, na subdivisão de agentes públicos, os membros do Judiciário e do Ministério Público. E, nesse sentido, também haveria que se incluir os membros do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, porque, afinal de contas, na Defensoria Pública e no Tribunal de Contas, nós também estamos falando dos postos mais altos daqueles órgãos independentes que nós tratamos recentemente. De qualquer forma, essa posição é minoritária entre os doutrinadores, ok? E aqui uma brincadeira, entre as classes dos juízes e dos membros do MP, esta posição é majoritária. Todo juiz, todo membro do Ministério Público tende a preferir a classificação de seu cargo como um cargo político, muito mais do que apenas um cargo de serviço público propriamente dito. Então, a partir do momento que o juiz entra no jogo político, sem dúvida alguma, ele deve ser entendido como classificado como um servidor
chamado agente político de Estado. Ok? Em seguida, nós temos os ocupantes de cargos em comissão, os chamados comissionados. Segundo o artigo 37, incisos 2º e 5º, nós devemos entender como cargos em comissão, ou, entre aspas, cargos de confiança, os cargos de livre nomeação, ou seja, a pessoa não presta concurso, a pessoa não é eleita, mas ela é nomeada por um agente público qualquer para exercer função de direção, chefia ou assessoramento. Geralmente, os vereadores e os deputados possuem a prerrogativa de nomear pessoas para cargos de assessor. E aí nós chamamos, tem o famoso assessor parlamentar, é uma pessoa da confiança do político para atuar no seu gabinete e no atendimento aos seus eleitores. Nós também temos cargos de direção e de chefia. Estes aqui são mais cargos administrativos, estes cargos são mais cargos de organização da máquina pública. Se você for na Justiça Federal, nós teremos sempre um diretor da secretaria. Para que o juiz federal possa atuar adequadamente, ele tem a seu serviço, ele preside um grupo de pessoas que está lotado na secretaria da vara. E a secretaria da vara, ela costuma ter um diretor ou uma diretora que é a pessoa mais importante, vamos dizer assim, administrativamente na vara, porque é ela responsável pela organização de todas as tarefas e a distribuição de todo o expediente entre os servidores. Os demais, assim, eu vou falar algo que era no passado, tá bom? Até alguns anos atrás, o diretor da secretaria era de livre nomeação do juiz titular, ou seja, se o juiz titular virasse juiz de segunda instância ou ele se aposentasse, o novo juiz titular teria a prerrogativa de exonerar o antigo diretor da secretaria e nomear outro diretor. Isto era simplesmente normal. E outra, o diretor ele podia ser nomeado pelo juiz titular daquela vara, quem ele quisesse. Atualmente existem normas na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho que impõem que esta nomeação seja feita livremente pelo juiz titular, mas o diretor deve ser nomeado dentre os servidores públicos estáveis que já estão no Poder Judiciário. De qualquer forma, existe a prerrogativa ainda no Poder Executivo de cargos de direção e cargos de chefia serem livremente nomeados pelo chefe, pelo dirigente máximo daquele órgão público ou daquele poder público. E estes cargos de confiança ou cargos de comissão, eles são parcialmente disciplinados pela Lei 8.112, que rege o Serviço Público Federal. Uma coisa importante, todo estado possui o seu estatuto do servidor público, todo município possui o seu estatuto do servidor público. Na União Federal, o Estatuto do Servidor Público é o que está baixado pela Lei 8.112 de 1990. O servidor público civil, ele é regido na União Federal, na Administração Pública Federal, pela Lei 8.112. E nós utilizaremos a Lei 8.112 ao longo do curso, porque ela basicamente possui os mesmos conceitos de todas as outras leis e porque não dá tempo de nós fazermos uma compilação ou um cotejo analítico entre a forma como está escrito na lei federal e nas leis estaduais e leis municipais. E não há perda nenhuma para nenhum dos senhores, porque eventualmente quando houver um exame de ordem, o exame de ordem será, se houver perguntas relacionadas a serviço público, em regra, o exame de ordem, por ser um exame nacional, vai utilizar, como sempre, leis federais e não leis estaduais. E outra, os conceitos e as definições jurídicas que estão na Lei 8.112, elas muitas vezes, se não sempre, são utilizados do mesmo modo nas leis estaduais e municipais, ok? O mais importante para nós sabermos desse cargo de confiança é não existe concurso público para preenchimento destes cargos. E assim como eles são livremente nomeados, eles também são livremente exonerados. A expressão aqui, exoneração ad nutum, significa exoneração sem precisar expor um motivo, ok?
Do mesmo jeito que alguém foi indicado para ser diretor, chefe ou assessor, ele não precisa explicar porque foi nomeado, ele também, quem o nomeou, não precisa explicar porque o exonerou. Por outro lado, também existe uma situação interessante. Vamos melhorar isso aqui. O assessor, o chefe ou diretor, ele, quando é livremente nomeado, ele nunca pergunta por que ele está sendo nomeado. Não existe absolutamente nenhuma preocupação em saber por que uma pessoa foi nomeada para um cargo de confiança. Do mesmo jeito, quando essa pessoa é exonerada, ela não tem o direito de saber por que foi exonerado. Como se trata de uma situação, vamos dizer assim, absolutamente discricionária, não é preciso explicar, não é preciso dar o motivo da exoneração. A pessoa não é demitida, ela é exonerada. Aqui é demissão sem justa causa. Se por acaso um assessor, um chefe, um diretor comete algum ilícito dentro do serviço público, é possível, mesmo ao comissionado, que ele sofra um processo administrativo disciplinar e que, ao final desse processo administrativo disciplinar, seja caracterizada a sua conduta ilícita e ele seja, por este motivo, demitido. Mas como se trata de um cargo político, nesse sentido de livremente nomeado, como não houve como ele não é alguém que foi que ingressou por serviço público ou por mandato, ele não precisa ser, para ser mandado embora, ele não precisa deste processo administrativo. Evita-se o desgaste do processo administrativo e se o superior que o nomeou eventualmente perdeu a confiança nele ou achou um absurdo aquilo que disseram para ele que ele fez, ou seja, mesmo que ele não tenha feito, se chegou até o chefe a informação de que ele teria se metido numa roubada, se ele teria entrado numa fria, se ele tivesse feito alguma coisa errada, mesmo que ele não tivesse feito, mas chegou para o superior hierárquico que aquela pessoa nomeada livremente fez algo errado, este superior pode, a qualquer momento, decidir pela exoneração. E aí vem uma situação bem importante que costuma ser discutido em concursos públicos. Se eu por acaso, vamos imaginar assim, eu sou diretor em um serviço público e foi a Júlia, que é a pessoa responsável no setor público, que me nomeou, ou seja, eu sou diretor num cargo e respondo nas minhas funções a quem me nomeou, qual seja a Júlia. E um belo dia a Júlia resolve me exonerar e manda no Diário Oficial que fui exonerado e me avisa assim, olha, a partir de amanhã você não precisa mais vir que você não é mais servidor público, você está exonerado, saiu no Diário Oficial. Eu pego minhas coisas e vou embora. Mas a Júlia poderia ter escrito assim, haja vista que o Josué é uma pessoa pouco assídua, é alguém que sempre é uma pessoa que falta muito ao serviço e ele está exonerado. Veja, neste caso, ela me mandou embora sem justa causa, ela me exonerou, mas ela explicou, ela deu o motivo da minha exoneração. Ela disse que eu estou sendo exonerado porque eu falto muito ao serviço. Vamos imaginar que eu não gostei disso. O que eu faço? Eu vou até a justiça, entro com um mandado de segurança e mostro para o juiz as folhas de ponto ou o local que eu assinava e falo assim, juiz, olha só, o Josué ele foi exonerado do serviço público sob uma alegação de que ele falta muito. Mas estão aqui os cartões de ponto dele, sei lá se é assim que controla o horário, ele nunca faltou e ele sempre chegou às 8 e saiu às 5 da tarde. Ele sempre chegou no horário, até antes do horário, aqui tem alguns pontos que são até 10 para as 8 que ele chegou, e sempre sai às 5, 5 e pouco. Ele nunca, veja, não é verdade que ele falta ao serviço público. Então, o motivo da exoneração é falso. Sendo o motivo falso, o ato de exoneração é nulo. E o juiz, numa situação dessa, tem o dever jurídico de restabelecer o Josué no cargo. Qual que é o efeito prático disso? Nenhum, porque no dia seguinte,
A Júlia pode me exonerar de novo, desta vez sem explicar o motivo. E ela tem essa prerrogativa, porque os cargos de direção, chefia e assessoria são exoneráveis ad nutum, sem precisar explicar o motivo, ok? Mas se expuser o motivo, toda vez que você expõe o motivo, você, como administrador público, está submetido à teoria dos motivos determinantes. É o motivo que determina o ato administrativo. É o motivo e inassiduidade que motivou, que deu fundamento à exoneração do Josué. Se não houver um motivo, a exoneração não poderia ter acontecido. Então, se houver a possibilidade de um ato discricionário não ser explicado, e atualmente na teoria do direito administrativo, os únicos atos administrativos discricionários que não precisam de motivação, que não precisam ter exposição de motivos, é o momento de indicação e exoneração dos cargos de confiança. Todos os outros atos discricionários devem ser motivados. E não adianta dizer assim, como o ato é discricionário, é meu juízo de valor fazer deste jeito porque eu acho melhor. Isto não explicou nada, isto não adianta, tem que ser melhor, tem que ser mais bem explicado. Aliás, tem que ser explicado, porque isso não explicou nada. E tem uma outra coisa importante, quando se fala cargo de confiança, tem uma discussão doutrinária bem legal aqui. A confiança é a confiança de que aquela pessoa nomeada tem plenas condições de exercer o cargo. Cargo de confiança não é, eu confio na minha esposa, então eu vou nomeá-la. Eu só deposito confiança no meu filho, então é ele a única pessoa que eu posso nomear. Isso já é imoral, né? Porque a súmula vinculante 13 trata do nepotismo e a nomeação de parentes é completamente proibida por força desta norma jurídica. Mas, veja, eu posso até nomear amigos, e eu confiar nesses amigos, mas o confiança aqui eu tenho um cargo para me assessorar na realização de votos, na produção de votos ou na análise de processos no Tribunal Regional do Trabalho. Eu sou juiz de segunda instância no Tribunal Regional do Trabalho e, por determinação do regimento, eu tenho a prerrogativa de nomear, por livre indicação minha, pessoas, eu não sei se agora são 2, 3, quantas são, para me auxiliar na redação dos votos. Pessoas que vão ler os processos e vão me auxiliar a tornar a situação mais eficiente. Eles vão fazer a relatoria para mim, eles vão explicar para mim o que está escrito em cada um dos processos para tornar a minha vida mais ágil. Veja, claro que se eu puder colocar amigos mesmo, por exemplo, primo não é considerado parente. Eu cresci com 2 primos, que eu confio pra caramba, são praticamente meus irmãos, e eu os nomeio para atuar comigo. Só que um deles é farmacêutico e o outro não tem o 2º grau, não tem o ensino médio completo. Ele largou a escola antes de terminar o ensino médio. Veja, eu confio nos dois a minha própria vida, mas como agente público que nomeia alguém, o que eu estou fazendo é nomear alguém que por impessoalidade exercerá as funções que devem ser realizadas? Ou será que eu fiz isso mais para beneficiar um amigo, mais para beneficiar um parente, mais para beneficiar alguém querido, do que efetivamente realizar o serviço público? Cargo de confiança tem que ser entendido muito mais como alguém confiável para exercer suas funções do que alguém em quem eu confio para ficar comigo. Esta segunda acepção, que é a mais antiga, ela deve ser aos poucos, aliás, já deveria ter sido aos poucos substituída por esta nova. Cargo de confiança é alguém com qualidade necessária e suficiente para bem exercer o cargo que lhe foi comissionado. Tudo bem? E umas observações aqui. Ministros e secretários não são eleitos, são indicados sem concurso público e são passíveis de demissão ad nutum, ok? Só que ministros de Estado e secretários de Estado e município, eles não são comissionados. Toda a doutrina, toda a jurisprudência classifica ministros e secretários como agentes políticos, pois são cargos de alta direção. Então, os ocupantes de cargo em comissão são exclusivamente, exemplos, assessor parlamentar, chefe de cartório, secretaria de vara, diretor de
cargos DAS, diretoria, assessoramento, esqueci o que significa a sigla DAS, que são os cargos de livre nomeação do Poder Executivo Federal. E tem uma outra coisa importante, não confundir cargo em comissão com função comissionada, que eu vou explicar os dois agora. Veja, existe no poder público o que a gente chama de cargos de segundo escalão. Vamos melhorar isso um pouquinho. Súmula vinculante 13 sobre nepotismo, ela se aplica, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência, exclusivamente nos cargos em comissão. Não existe possibilidade jurídica de aplicar a súmula vinculante 13 nos cargos dos agentes políticos. Esta é uma discussão doutrinária bem forte, bem interessante, mas a súmula vinculante 13, ela se aplica aos agentes políticos, ela se aplica aos cargos em comissão, se aplica aos agentes públicos comissionados. A súmula vinculante 13 não se aplica aos ministros e secretários de Estado. Primeiro escalão do Poder Executivo, ministros e secretários, não há incidência da súmula vinculante 13, que se aplica, em regra, aos cargos em comissão, ok? E, além do cargo em comissão, ou seja, o presidente da República, para o segundo escalão, lá para, sei lá, para secretário da Receita, para chefe da Receita Federal, para diretor do departamento, qualquer lá de um órgão público, ele pode nomear qualquer um, desde que não seja parente lá da súmula, conforme a regra da súmula vinculante 13. Mas também existe no poder público a chamada função comissionada. O que significa isso? Já existe lá na estrutura do órgão público uma quantidade razoável de servidores públicos lotados no cargo, ou seja, ou há lá naquele órgão público, por exemplo, no cartório da 8ª vara criminal de Campinas. A Campinas só tem 7 varas criminais, tá? Eu estou colocando uma 8ª para dar um exemplo sem problema algum. Então, aqui em Campinas, na 8ª vara criminal de Campinas, nós temos 10 servidores concursados que atuam lá naquela secretaria, naquele cartório. E o juiz, ele para atuar, ele precisa designar alguém de sua confiança para atuar com ele no gabinete dele. Ele não tem, no Poder Judiciário Estadual de São Paulo, a prerrogativa de nomear alguém de fora do Poder Judiciário para atuar com ele. Não existe a possibilidade jurídica do juiz de primeiro grau no estado de São Paulo de ele realizar a nomeação livre para alguém atuar ali no gabinete dele. No gabinete dele existe uma função comissionada para atuar lá na chefia do gabinete dele, não sei qual é o termo técnico que utiliza, mas ele, assim, não é um cargo, é uma função, o que significa que ele tem a prerrogativa de, dentre os servidores públicos do judiciário, ele indicar alguém que já é servidor público do judiciário para exercer a função comissionada, ou seja, ele nomeia alguém que já é servidor público, que já passou no concurso, geralmente que já atua na própria vara daquele juiz, e aquele juiz convida e nomeia aquela pessoa para exercer a função comissionada de atuar no gabinete com ele. E se por acaso esse juiz, por exemplo, ele atua na 8ª vara criminal de Campinas e ele recebe uma promoção e ele vai atuar na, sei lá, 50ª vara do Fórum Central de São Paulo. Eu nem sei se tem, eu acho que são 40 varas lá no Fórum Central de São Paulo, mas eu estou chutando alto para o exemplo ser hipotético. E ele vai lá para aquela vara e ele pode perfeitamente requisitar como para exercer a função comissionada lá no gabinete dele, o antigo ou a antiga assessora dele na 8ª vara criminal de Campinas, ou seja, não precisa ser alguém da própria vara
mas precisa ser alguém do Poder Judiciário. Esta pessoa que é nomeada para exercer a função comissionada, é claro que ela deixa de exercer as outras funções do cargo público dela e passa a exercer exclusivamente as funções comissionadas pela indicação que acabou de acontecer. Ou seja, função comissionada é uma atribuição adicional que só pode ser conferida a quem já tenha cargo público. Não dá para nomear para uma função comissionada quem não é daquele órgão público. Só servidor público de carreira pode receber uma função comissionada, ok? E o que acontece se esse servidor público que exerce função comissionada fizer alguma coisa errada? Veja, quem exerce função comissionada pode ser retirado da função comissionada. Por exemplo, vamos imaginar que o juiz ou a juíza teve algum desentendimento, não gostou de alguma coisa que aconteceu no serviço daquele funcionário que exerce função comissionada. Aquele juiz pode, a qualquer momento, retirar o servidor daquela função comissionada e substituir ao servidor, ou seja, outro servidor passa a exercer aquela função comissionada a partir de agora. O servidor público retirado da função comissionada retorna retorna às funções do seu cargo público, onde quer que esse cargo esteja. Se por acaso ele foi exercer função comissionada no gabinete do juiz e por algum motivo o juiz substitui esse servidor por um outro, este primeiro servidor público retorna ao cartório para exercer as funções anteriores sem qualquer problema. Ele pode ser demitido nas funções comissionadas? Não, porque ele é servidor público efetivo, e como servidor público efetivo, para ser demitido do cargo, ele precisa passar por um processo administrativo disciplinar e ser condenado nesse processo administrativo disciplinar. Então, perder a função comissionada pode acontecer dele perder ad nutum, ele pode ser retirado da função comissionada a qualquer momento, e ele volta a exercer as funções do cargo dele sem problema algum. Caso haja entendimento nesse sentido, instaura-se um processo administrativo disciplinar e ele não perde sua função comissionada, que ele já perdeu, ele perde o cargo, ele é demitido do cargo, e como eu já falei para vocês, demissão em direito administrativo significa sempre demissão por justa causa. Gente, até aqui alguma dúvida? Eu estou indo muito rápido, estou à disposição de vocês. Gente, eu não estou tendo acesso ao chat, se alguém puder falar comigo, eu agradeço. Tudo certo daqui, professor. Muito obrigado. Obrigado. Gente, vamos então para o terceiro item, que é dos contratados temporários. Está lá na Constituição da República, artigo 37, inciso 9, também há uma lei federal sobre os servidores públicos federais. É uma hipótese bem extravagante de casos de contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Eu disse aqui que não há vínculo institucional, porque essas pessoas, em regra, são contratadas. Vamos assim, em regra, tá? O contratado temporário, ele não toma posse num livro de posse, ele tem um contrato de trabalho assinado, ou seja, a carteira de trabalho dele é assinada por um prazo determinado. Os temporários, eles são contratados, em regra, por regime CLT, mediante um processo seletivo simplificado. Claro que em caso de calamidade pública, isso costuma ser dispensado, né? Mas isto aqui não é a contratação de prestador de serviço pela quase morta lei de licitações 8666. A lei de licitações mudou este ano. No segundo semestre, nós vamos estudar um pouco da lei 8666, que ainda está vigente por mais 2 anos, mas já há uma nova lei, acho que número 14.133 de 2011, não vou lembrar agora o número, vocês me corrijam oralmente se eu errei o número, mas pela lei de licitações é contratada uma pessoa jurídica para realizar serviços públicos por seus empregados. Neste caso aqui, o poder público nomeia pessoas físicas para exercerem a função de servidores temporários. E o STF, recentemente, acho que pela relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, declarou que os temporários, eles são contratados temporários, o regime deles é o CLT na União Federal,
e eles servem para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. O exemplo mais óbvio e o exemplo mais, vamos dizer assim, o clássico do contratado temporário são as pessoas contratadas a cada 10 anos pelo IBGE para realizar o censo no Brasil. Ou seja, você precisa contratar pessoas que vão percorrer o Brasil inteiro para fazer o censo demográfico, ou seja, a pesquisa por amostra de domicílio, aliás, pesquisa nacional por amostra de domicílio, precisa que censores, não sei se o nome é esse, mas pessoas que realizam o censo, eles vão de porta em porta para fazer a verificação de todas as informações necessárias sobre demografia, para que o IBGE, munido dessas informações, possa auxiliar e possa permitir, com dados realistas, que o Poder Executivo conheça a realidade nacional e possa, a partir da realidade nacional, exercer a implementação de políticas públicas. O censo demográfico também é fundamental para o sistema de repasse de verbos do Fundo Nacional aos estados e aos municípios. Ou seja, não é justo que um município receba mais ou menos recursos, senão com base no número de seus habitantes. Se um município tem mais habitantes do que tinha 10 anos atrás, é justo que ele tenha um repasse maior de verba do que de 10 anos atrás. E por isso a importância do censo. Mas o censo, nesse caso aqui, eu estou usando exclusivamente porque, se você pegar qualquer livro de direito administrativo, o primeiro exemplo de trabalho temporário é o trabalho do agente contratado para realizar o censo de porta em porta, porque o censo é realizado a cada 10 anos e não faz sentido alguém ser contratado por prazo indeterminado para trabalhar 6 meses de 10 em 10 anos, certo? Seria o melhor emprego do mundo você ganhar salário todo mês ao longo de 10 anos, tendo trabalhado apenas 6 meses, certo? Não faz sentido. Se trata de uma necessidade temporária, de excepcional interesse público, mas não faz sentido que alguém seja contratado ou seja nomeado e tome posse e fique a vida inteira para trabalhar apenas 6 meses a cada 10 anos. Existem outros exemplos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que isso já aconteceu algumas vezes, mas vamos imaginar que vou dar um exemplo bem próximo ao nosso. Um professor da Unicamp, ele tem que trabalhar exclusivamente para a Unicamp, ele trabalha lá 40 horas semanais, e ele trabalha com pesquisa, ensino e extensão, e ele tem que realizar uma quantidade determinada de horas-aula junto à graduação da Unicamp. E já está tudo certo para ele lecionar as aulas para uma determinada turma no semestre que vem, no segundo semestre de 2021. E depois que todo o planejamento acadêmico, toda a grade de horário está fechada, ou seja, depois que está todo mundo na Unicamp com as aulas direcionadas para lecionar, ele recebe um convite, ou melhor, ele recebe a informação de que ele foi aprovado para trabalhar como professor visitante ou para fazer um pós-doutorado numa universidade do exterior. Ele foi convidado por Harvard para ficar 6 meses lá em Harvard. E ele, ele não vai chegar para Harvard e falar assim, olha, eu acabei de acertar minhas aulas para o semestre que vem, eu não vou poder ir, obrigado, tá? Até a próxima vez. Ele não vai fazer isso, ele vai para Harvard, porque isso é importante para o desenvolvimento acadêmico e institucional até da própria Unicamp. Ele comunica a Unicamp e fala assim, olha, sabe aquelas aulas que eu ia dar semestre que vem? Então, eu não vou poder. E a Unicamp, como já distribuiu as aulas para todos os outros professores, não tem ninguém com hora disponível para dar as aulas desse professor. O que acontece? Numa situação que é uma necessidade temporária de excepcional interesse público, a Unicamp vai abrir um processo seletivo para a contratação de professor temporário. E esse professor vai passar num processo seletivo e será contratado para atuar por 6 meses, prorrogável por mais 6 ou até 2 anos, eu não me lembro agora, que é justamente o tempo que, de repente, o professor fica em Harvard por mais um ano, ele estende, etc. E também vai que aconteça no semestre seguinte, algum outro professor ter que sair também. Então, isso acaba sendo resolvido pela contratação de um servidor temporário.
São dois exemplos dentre vários que constam lá da Lei 8745 de 93, certo? Mas o mais importante aqui dos temporários é que eles não podem ser confundidos com pessoas jurídicas contratadas pela lei de licitações, tudo bem? Nós temos agora os servidores estatutários, e esse aqui, vamos dizer assim, é o serviço público comum, a regra geral, né, quando a gente pensa em servidor público, nós pensamos inicialmente, originalmente, no servidor público civil, previsto no artigo 39 da Constituição, e também na administração pública federal, pela Lei 8.112. O servidor estatutário, ou o regime jurídico do servidor estatutário é considerado o regime comum de contratação, e embora o nome seja comum, tem havido desde a década de 90 muito mais concurso para empregados públicos do que para servidores públicos, mas isso é outra história. Servidor público estatutário é aquele que possui um vínculo institucional baseado na lei. Quando a gente fala de estatuto do servidor público, esse estatuto ele é baixado por uma lei, no caso dos servidores da administração pública federal, pela Lei Federal número 8.112 de 1990. Não há um contrato de trabalho. Por lei, o servidor público exerce um cargo previsto em lei, segundo um regime de direito público, e este regime jurídico, que é uma legislação específica, impõe absolutamente todos os deveres e todos os direitos, ok? Estatuto é uma palavrinha que vem de status, certo? Tem a ver com a qualidade ou característica, ou simplesmente status mesmo. E quando a gente fala estatuto, aqui juridicamente no século XXI, é o nome dado ao conjunto de preceitos de direito público, leis e eventuais normas regulamentares que o complementam, e que estabelece o regime jurídico, no caso aqui, do servidor. É o estabelecimento unilateral de todas as condições para o exercício do cargo público. Ninguém pergunta o que o servidor público acha, se ele aceita, se ele não aceita, ninguém pergunta para o chefe dele. Existe uma estrutura unilateral, legislativa, de imposição de todas as condições para o exercício do cargo público. Claro que qualquer alteração só é válida se houver justificado interesse público e se não modificar direitos adquiridos. Todo direito adquirido é preservado, mas enquanto não houver direito adquirido, existe a possibilidade jurídica de alterar o estatuto de qualquer maneira, desde que por meio de lei. Ou seja, não existe direito adquirido ao regime jurídico ou ao estatuto. O estatuto pode ser, por lei, livremente modificado e o servidor público não tem direito adquirido em relação ao estatuto anterior. Ele só tem direitos adquiridos se já tiver recebido isso no estatuto anterior. Se no estatuto atual estiver dito que o servidor público tem direito a um adicional de remuneração de 5%, porque, sempre que completar 10 anos de serviço público, eu estou chutando os números, tá, gente? Significa que o servidor público, quando fez aniversário de 10 anos, ele tem direito adquirido a um adicional de tempo de serviço, ou seja, a remuneração dele vai subir 5%, porque ele atingiu os 10 anos de serviço público previsto na lei. Vamos imaginar que no dia seguinte à data que ele fez aniversário de 10 anos de serviço público, está escrito que agora mudou o estatuto, esse adicional não acontece mais, está revogado, não tem mais adicional de 5% para quem tem 10 anos de serviço público. Aquele servidor que fez 10 anos ontem tem direito adquirido aos 5%. E todas as outras pessoas que não atingiram 10 anos de serviço público não tinham nenhum direito adquirido. O judiciário chama isso de expectativa de direito que não se configurou. Vamos imaginar uma outra situação, a emenda constitucional 88, que alterou a data de aposentadoria compulsória de 70 anos de idade para 75 anos de idade. O que aconteceu? Isso faz uns 4 anos, eu acho, não me lembro agora a data, o ano em que ela foi aprovada, a emenda constitucional 88, que alterou o artigo 40 da Constituição.
Está escrito assim: todo servidor público estável, ele será aposentado compulsoriamente ao atingir 70 anos de idade. Aí a emenda constitucional 88 veio e falou o seguinte: olha, alguns cargos, principalmente os dos tribunais superiores, a aposentadoria compulsória não é mais de 70, mas de 75 anos de idade. O Estado não vai expulsar do serviço público ministros do Supremo Tribunal Federal que tiverem 70 anos, mas fará isso quando eles fizerem 75. Isso foi realizado tempos atrás e havia alguns juízes, alguns ministros que iam fazer 70 anos de idade logo depois da aprovação dessa emenda constitucional. Com a aprovação, eles puderam perfeitamente ficar no STF até os 75 anos de idade. Eu acho que quem vai fazer 75 anos de idade agora é o decano Marco Aurélio Mello. Ele poderia ter saído 5 anos atrás se esta emenda constitucional não tivesse sido aprovada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Constituinte derivado. Vamos imaginar que essa emenda aconteceu às vésperas, ou melhor, dias antes do aniversário de 70 anos de idade de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, como o regime jurídico, como o estatuto do servidor público, constitucionalmente nesse caso, determinava que aos 70 anos ele deveria ser aposentado, como o regime jurídico era de 70 anos na aposentadoria compulsória naquele dia, aquele ministro foi aposentado compulsoriamente, ainda que essa emenda constitucional tivesse sido aprovada no dia seguinte ao do aniversário dele. Como a emenda só passou a viger, só passou a gerar efeitos quando aquele ministro já tinha 70 anos de idade, ele não poderia alegar que queria ficar mais tempo, porque o regime jurídico dele, no momento que ele fez 70 anos de idade, impunha a sua aposentadoria compulsória. Tudo bem, isso chama regime jurídico. Nós não temos. E não adianta você entrar na justiça dizendo que não aceita a modificação porque você tem direito adquirido. Na verdade, o que você tem é expectativa de direito. Não existe direito adquirido ao regime jurídico, ao estatuto, que pode ser modificado pelo legislador, conforme as regras do processo legislativo, é óbvio. Ok? Quais são as principais características do servidor público estável? Eu não vou tratar tanto disso aqui, porque nós teremos uma aula mais para frente em que trataremos exclusivamente de todo a estrutura dos cargos públicos, de toda a estrutura dos servidores, desde o momento em que ele presta o concurso público até o momento em que ele sai do serviço público, seja por exoneração, por aposentadoria, por demissão ou por falecimento. Então, nós vamos tratar de servidor público estável com muito mais vagar, mais para frente com muito mais precisão, mas por enquanto cabe informar essas principais características. O servidor público estatutário, ele também é chamado de efetivo ou estável, e ele tem estabilidade após a conclusão do estágio probatório, ou seja, ele, depois de um determinado tempo em que ele atua no serviço público, ele adquire estabilidade e não poderá mais ser retirado do cargo, senão por meio de processo administrativo disciplinar. Qual é a justificativa para a estabilidade? Garantia contra influências partidárias e pressões políticas provocadas pela alternância dos mandatários do Estado. O servidor público, ele é um servidor que serve ao Estado e não que serve ao governo. Já o servidor comissionado, o agente público em comissão, ele serve muito mais ao governo que ao Estado. A lealdade do servidor público que presta concurso público é uma lealdade à instituição. E a lealdade do servidor comissionado é muito mais uma lealdade ao mandatário. E daí a importância de nós termos uma estrutura impessoal na administração pública formada por técnicos que estão lá pelo mérito do concurso público. Nós temos, no momento, passando por uma proposta de reforma política da administração pública, pela qual os servidores públicos estáveis perderiam seus cargos para uma nova modalidade de servidor público, que seria basicamente indicada pelos mandatários, ou seja, o serviço público seria lotado não mais por prestadores de serviço concursados para tanto, mas por pessoas indicadas para realizar aquela atividade.
Veja, nada impede que pessoas altamente qualificadas sejam indicadas para atuar no serviço público por indicação comissionada. O problema é que a grande questão aqui tem a ver com a lealdade às instituições. O servidor público, ele ao prestar concurso, ele se vincula ao Estado e o comissionado se vincula ao governo. E muitas vezes há contradição entre políticas de Estado e políticas de governo, e isso é uma discussão que mereceria muito mais deliberações, muito mais discussões aprofundadas do que meramente passar no Congresso uma proposta que altera sensível e dramaticamente a estrutura administrativa do Estado como um todo. Ok? De qualquer forma, nós temos as hipóteses de perda de cargo previstas no artigo 41 da Constituição. O servidor público, ele perderá seu cargo se sofrer uma sentença transitada em julgado ou sofrer um processo administrativo disciplinar. Também é uma previsão que ele perde o cargo se ele for reprovado em avaliação periódica de desempenho. Esta opção aqui, ela não existe ainda no Poder Público Federal. Desde 1998, existe uma lei lá na gaveta do presidente da Câmara, aguardando para ser votada, para dizer o seguinte: de 3 em 3 anos o servidor público sofrerá uma avaliação de desempenho, e se ele for reprovado em 2 avaliações seguidas ou 3 alternadas, eu não me lembro agora as regras, ele será exonerado por falta de capacidade no desempenho das suas atividades. E também existe a possibilidade jurídica, está previsto na Constituição, que se o poder público, por exemplo, um município qualquer, não tiver dinheiro para a folha de pessoal, para pagar a folha de... não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, ou seja, tem menos dinheiro em caixa do que o dever de pagar vencimento dos servidores estáveis, existe uma possibilidade jurídica de reduzir despesas com pessoal. Nós vamos tratar disso mais para frente. Existe essa possibilidade jurídica que nunca aconteceu no Brasil até a presente data. Mas existe a possibilidade jurídica. E aí os servidores civis, eles se dividem em estáveis ou efetivos e os vitalícios. Os servidores públicos vitalícios só perdem o cargo após sentença transitada em julgado. Eles não perdem o cargo por sua vitaliciedade, porque eles, por força de um processo administrativo disciplinar. Os servidores públicos vitalícios no Brasil são apenas 3: os juízes, os promotores e os ministros do Tribunal de Contas. A única forma deles serem retirados do cargo é por sentença transitada em julgado e não por meio de processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar permite que eles sejam aposentados compulsoriamente, sem prejuízo dos seus vencimentos. Mas eles não... Veja, se por acaso um juiz sofre um processo administrativo disciplinar e ele é condenado no processo administrativo disciplinar, a condenação o determina que ele seja aposentado, ou seja, a aposentadoria nesse caso é uma punição, e ele será chamado a partir de então de juiz aposentado, mas não de ex-juiz. Ex-juiz é apenas aquele que perde o cargo por sentença transitada em julgado, ok? O estágio probatório dos servidores estáveis é de 3 anos e o estágio probatório dos vitalícios é de 2 anos. Ministro de Tribunal de Contas não tem estágio probatório. Estágio probatório é algo próprio do início da carreira e não de quem está em cargos elevados, como é o conselheiro do Tribunal de Contas ou o ministro do Tribunal de Contas. Nós vamos tratar disso com precisão mais para frente, então não fiquem preocupados se eu não expliquei isso adequadamente. São apenas alguns pontos importantes de principais características, ok? Pode haver alterações unilaterais no regime jurídico do servidor, mas essas alterações não podem prejudicar direitos adquiridos, algo que eu já falei agora há pouco. E os servidores públicos, eles possuem direitos trabalhistas que estão previstos no artigo 37, parágrafo 3º. Os servidores, os trabalhadores sob o regime jurídico seletista no Brasil têm todos os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º e 8º. Alguns destes artigos alguns desses direitos previstos lá não são previstos para os
servidores públicos estáveis. Por exemplo, os servidores públicos estáveis, eles, embora hoje não tenham mais direito à aposentadoria integral, algo que acontecia até pouco tempo atrás, os servidores públicos, eles não têm direito a fundo de garantia por tempo de serviço. Então, são algumas das diferenças. Que o servidor público estável antes era uma boa, porque ele não tinha um fundo de garantia, mas ele, após se aposentar, receberia vencimentos no mesmo quantidade, no mesmo valor, né? Assim, a remuneração dele, depois de aposentado, era exatamente a mesma de quando ele trabalhava. A partir da reforma previdenciária de alguns anos atrás, isto deixou de ser possível para os novos servidores públicos, ou seja, quem entra no serviço público atualmente não tem mais direito à aposentadoria integral e também não tem direito a fundo de garantia. É preciso formar uma previdência pública, geralmente uma previdência complementar, para que haja para que os vencimentos após a aposentadoria sejam próximos daqueles vencimentos que ele recebia antes durante a sua carreira. Mas isso é uma discussão também que nós vamos deixar mais para frente. Nós temos uma aula exclusiva sobre previdência. E, de qualquer forma, esta questão não é tão debatida aqui em Direito Administrativo por força no currículo da PUC de Campinas, haver uma disciplina no 5º ano chamada Direito Previdenciário, onde essas questões são mais debatidas, ok? Nós temos também os agentes militares. O servidor público militar são basicamente aqueles previstos no artigo 42 da Constituição e atualmente na Lei 6.880 de 1980, e são eu quis fazer um comentário bonitinho aqui, né? Não são só os que servem o Estado, mas também servem a pátria, né? São os agentes responsáveis pela defesa do território, ou como eles gostam de dizer, defesa da soberania territorial. O vínculo dos servidores militares, ele é distinto do vínculo dos servidores civis. A forma como eles estão vinculados ao Poder Executivo, o federal, as Forças Armadas, né, eles pertencem, eles se vinculam ao Poder Executivo Federal, estão vinculados ao Ministério da Defesa e ao Presidente da República. E esses servidores, eles têm algumas características muito próprias. Tempos atrás, em 1988, se você pegar lá o artigo 5º da Constituição, que fala de habeas corpus, está dizendo que todo cidadão civil tem direito ao habeas corpus. E está dizendo ali, se eu não estou enganado, que os militares, em algumas circunstâncias, não têm direito ao habeas corpus. Ou seja, é possível que um servidor público militar, um soldado, um subordinado lá no quartel, ele seja preso de maneira administrativa por seu comandante e ele não tem direito a habeas corpus nessa circunstância. E demorou muito para o STF modificar o entendimento no sentido de que até mesmo aquele servidor militar tem direito a habeas corpus. Por que essa discussão toda? Porque, assim, para que a defesa da pátria aconteça, para que a soberania territorial, que os interesses da República, os interesses do país sejam preservados da melhor maneira possível, muitas vezes a estratégia militar é uma estratégia que passa, infelizmente, por baixa de soldados. Ou seja, muitas vezes a estratégia, para ser vitoriosa, ela deve contar com o sacrifício de tropas. E para que funcione, é preciso que o comandante, ao dar a ordem, ele seja obedecido imediatamente, sem discussão. E por isso que o serviço militar, não só em caso de guerra, mas também em época de paz, ele é organizado sobre 2 princípios constitucionais que talvez sejam mais importantes que todos os outros para o servidor militar, que são os princípios da hierarquia e da disciplina. A tal ponto que militar é proibido de realizar greve. A greve não é um direito do militar. A organização sindical também não é um direito do militar. O militar está proibido tanto de fazer greve quanto de sindicalizar. E o militar, na ativa, ele é proibido de se filiar a qualquer partido.
Aliás, essa frase é conhecida, né? É uma frase militar que acabou virando mote de campanha política, né? O meu partido é o Brasil. O militar, ele defende a pátria acima de qualquer coisa e ele não admite divisões na estrutura, na organização. Se quem está acima fala, o de baixo ouve e obedece. A função da hierarquia é impressionantemente alta, a tal ponto que nos tribunais militares, tribunais que vão processar e eventualmente julgar, condenando ou absolvendo um militar por crimes previstos no Código Penal Militar, se por acaso o acusado tem uma alta patente, o acusador e o juiz necessariamente precisam ter uma patente igual ou superior àquele que está sendo acusado. O sistema militar não admite que uma ordem, ainda que dentro da estrutura legislativa, seja dada por alguém com patente inferior àquele que está recebendo a ordem. É proibido que um inferior ou que um subordinado determine algo para o superior. A ideia de hierarquia e disciplina é simplesmente assim, beira o absoluto em termos de estrutura militar. Isto é meio complicado fora da estrutura militar, porque em tempos de paz ou fora da caserna, o regime democrático não admite esse tipo de hierarquia e disciplina nem entre os servidores civis. Ainda que a hierarquia e a disciplina sejam princípios da administração pública como um todo e sejam aplicados, sem dúvida alguma, na estrutura hierárquica da administração pública, dentro do sistema civil ou dentro do sistema não militar, o subordinado ele não está obrigado a cumprir ordens que não sejam relacionadas ao expediente, ou seja, só vai cumprir ordens relacionadas ao expediente e muitas vezes, se não sempre, o subordinado tem o direito de saber por que aquela ordem está sendo dada e onde o superior pretende chegar com aquela ordem. E se não houver uma resposta, existe a possibilidade jurídica de o subordinado se recusar a cumprir uma ordem manifestamente ilegal, algo que não faz o menor sentido dentro da estrutura militar. Eu acho que, assim, em termos de agentes militares, como nós estamos em tempos de paz e assim, nós não temos nenhuma expectativa dentro do nosso curso de tratar com mais pormenores sobre os servidores públicos militares. Existem vários cursos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, de pós-graduações ou extensões voltadas à compreensão do serviço público militar. Não é o nosso caso, não é o nosso objetivo. Motivo pelo qual nós podemos passar para o próximo item, que é dos empregados públicos. E aqui nós temos o artigo 39, com uma alteração sensível dada pela Emenda Constitucional 19 e também por Administração Pública Federal, uma Lei 9.962 para a administração pública. O empregado público, ele é alguém cuja carteira de trabalho de Previdência Social ela é assinada pelo Estado. A carteira de trabalho ela é assinada pelo poder público. Artigo 37, inciso 2º, o empregado público, ele é empregado público por meio de concurso, ninguém é nomeado livremente para atuar no cargo público. É o regime típico da iniciativa privada e, nesse sentido, aplicável a todos os agentes públicos que atuam na administração pública indireta, exceto autarquias. Eu acho que eu já falei isso para vocês, o Decreto-Lei 200 de 1967, ele informa que a administração pública indireta possui 4 entidades: a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública. E apesar do nome empresa pública e fundação pública, e como tais, as pessoas que ingressam nessas entidades por concurso público são servidores públicos por regime de emprego. Esses agentes públicos, eles não são estáveis, esses agentes públicos, eles não têm regime de estatuto. Esses agentes públicos,
eles têm um regime de direito privado, qual seja a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E por força da reforma administrativa de 1998, este regime de emprego ele também pode ser utilizado, desde que para exercer funções atípicas de Estado. Celso Antônio Bandeira de Mello gosta de chamar essas funções atípicas de funções materiais subalternas. No estado de São Paulo, nós temos 3 autarquias muito conhecidas na área de pesquisa, ensino e extensão universitária, que são a Unicamp, a USP e a Unesp. E ainda que essas 3 entidades sejam autarquias, ou seja, pessoa jurídica de direito público, exceto no que se refere aos professores dessas 3 entidades, todos os servidores públicos, todos os agentes públicos que trabalham nessas entidades, ou pelo menos a sua grande maioria, eles são contratados em regime CLT. Então, se você por acaso for até a Unicamp conversar com qualquer agente público da Unicamp, qualquer funcionário da Unicamp, se ele não for professor, a chance dele ser seletista, a chance dele ter contrato de trabalho assinado é quase absoluta. O regime jurídico de contratação nas autarquias tem sido modificado de estatutário para seletista, entre outras coisas, por força de questões previdenciárias. Nos municípios, principalmente nos municípios pequenos ou sem estrutura econômica suficiente, já de longa data, os servidores públicos, eles possuem um regime jurídico interessante, eles são, por lei, estáveis, mas eles são, por lei, também contratados pelo regime de CLT, porque até pouco tempo atrás, antes da reforma previdenciária, os municípios não tinham capacidade de pagar a aposentadoria dos servidores aposentados. Não há como para um município pequeno assumir o valor da aposentadoria integral dos servidores públicos aposentados e, ao mesmo tempo, arcar com todos os gastos correntes da administração. Por isso que, contratando pelo regime seletista, ou seja, assinando um contrato de trabalho, o poder público fica preocupado exclusivamente em pagar os seus servidores públicos atuais, deixando que a aposentadoria seja arcada pela Previdência Social Oficial Brasileira, dirigida pelo Ministério da Previdência Social e administrada pela autarquia chamada INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Okay? Por exercerem funções atípicas de Estado, os contratados, os empregados públicos, não possuem estabilidade. No entanto, não dá para serem demitidos sem justa causa de maneira imediata. O pessoal mais antigo gosta de falar de paralelismo das formas, diz que se houve motivo para sua contratação, quer dizer, foi o concurso público que os contratou, deve ter motivo para a sua demissão. Mas o TST, ele já resolveu isso de uma maneira interessante. É preciso explicitar o motivo da demissão, ainda que a demissão seja assim: olha, nós estamos demitindo você porque a gente está sem grana no orçamento, ano que vem a gente não vai conseguir pagar todo mundo, então, para não causar esse problema, nós, no nosso planejamento, decidimos reduzir o orçamento, a folha de pagamento, e você está demitido. É uma demissão sem justa causa, que foi informado o motivo, e isso praticamente resolve a questão da demissão sem justa causa. E para a pessoa ser demitida por justa causa, é preciso que haja um processo interno de apuração de irregularidade. Se por acaso alguém for demitido por justa causa, isso só é possível se houver um processo interno pelo qual se constata a realização do ilícito. Esse processo interno pode ocorrer de maneira sigilosa, não precisa contar com ampla defesa e nem com o contraditório do empregado, pois isso é um direito do estável, do estatutário, e não do empregado. O que mais? Bom, em 98, a administração teve a prerrogativa de escolher se abriria vagas. Assim, servidor público foi aposentado, tem uma vaga lá num cargo público.
E pela reforma administrativa de 98, a administração pública pôde, a partir daquele momento, escolher se aquela vaga aberta seria preenchida, seria lotada por um servidor estatutário ou um empregado público. Isso, porém, foi declarado inconstitucional pelos agentes políticos do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 2135, dígito 4. Ou seja, o regime estatutário ainda é a regra para a administração pública direta e autarquias. E existem empregados públicos exercendo funções típicas de Estado. Eles foram contratados no regime anterior à promulgação da Constituição, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias 19. Porém, como a Constituição já é de 1988, é muito improvável que esses empregados públicos ainda estejam no serviço público. É mais provável que todos eles já tenham feito o seu aniversário de 70 ou de 75 anos de idade, eles estejam todos aposentados, de modo que esta situação aconteceu ao longo do tempo em que esses empregados públicos estavam atuando, mas não há possibilidade jurídica de contratar gente no regime anterior à promulgação da Constituição, agora que a Constituição de 88 é vigente. E também existiu a Lei 9.962 de 2000, que permitiu disciplinar o regime de emprego público do pessoal da administração pública direta, autárquica e fundacional. Ou seja, essa lei foi apresentada para que se pudesse colocar no serviço público empregados públicos, porém, isto não aconteceu tão bem assim, não funcionou tão bem assim, conforme aquela ação direta de inconstitucionalidade apresentada acima. Pelo horário, eu vou deixar estes agentes particulares em colaboração para a próxima aula, porque não dá mais tempo pelo horário. Bom, eu descompartilhei a tela aqui, vocês voltaram a me ver, e nós temos só mais 2 minutos de aula. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma dúvida? Porque tem que ser oral, porque eu estou sem acesso ao chat, vocês ficam com vergonhinha, não querem falar, mas fiquem à vontade, se houver qualquer um que quiser comentar alguma coisa, ainda nós temos 1 minuto e meio para seus comentários. Nenhuma dúvida aqui, professor. Muito obrigado. Caramba, eu tô achando que eu tô muito bom, viu? Assim, vocês não tem dúvida nunca, tá doido? Ah, tá bom. Gente, eu vou interromper a gravação agora e agradecer a presença de todas, de todos. Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana, continuem seguros e isolados. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Tchau, gente. Professor, um ótimo